vezes, quando a gente termina um episódio, assim, com diversos convidados, né? A gente termina o episódio, aí o convidado vai embora, aí a gente vira e fala assim, caramba, hoje foi animal, né? O papo foi legal. E hoje eu tô com essa sensação. Que bom, que Tô bom. com essa sensação. Que na hora que. Quando se for embora, entendeu? A gente já fala assim. Aí para assim, a gente fica tipo 10 segundos assim, a gente se olhando. Caramba, hoje foi sinistro. Olha, tá muito legal. Porque a gente tá indo acho que numa troca de experiências que são muito profundas, né? Profundas, assim, de relação humana, assim, de troca. Mas acho que mais profundas, e porque tem essa conexão, e porque eu falo que o trabalho de vocês é tão bom, porque vocês estão procurando isso. Eu acho que a ideia do canal é buscar, puxa, Não, tem algo a mais. E a gente quer ouvir, a gente Então, quer... e tem algo a mais nesse Kung Fu. Ele é rico, existem outras pessoas que amam esse Kung Fu tanto quanto a gente, esse Tai Chi tanto quanto a gente. E como é parecido esse caminho. Como tem coisa igual. Eu vivi isso aí, eu entendo o que ele está falando. Eu senti isso aí. E se a gente for falar nesse caminho de quanto a gente é ruim, de quantas frustrações nós já tivemos, o que a gente lutou para estar aqui, quanto vocês, a gente já teve de decepção nessa trade. E muitas vezes as pessoas que olham a gente acham que é só sucesso, que a gente não teve dificuldade, entendeu? Mas a gente teve dias. Eu tive dias de não querer treinar. Eu tive dias, eu falei, eu não aguento treinar. Eu já estava casado com a Ariana, eu falava assim, Ariana, eu não consigo treinar. Foi uma fase da minha vida. Você perguntou da transição, é essa transição. É essa bagunça que estava na minha cabeça, da mudança de um estilo para o outro. E aí, nesse processo, no meio desse furacão, eu me via perdido. E aí eu tinha essas confusões. Outros propósitos. Você falou da transição. A transição, para mim, também foi bem difícil. Fisicamente foi muito difícil. Fisicamente muito difícil. Mentalmente também muito difícil. Porque, olha só, eu já fazia o estilo Yang de Tai Chi, sei lá, uns 25 anos. Sua vida Entendeu? toda praticamente, né? Então, imagina, meu corpo inteiro estava programado. Tinha memória de se movimentar na perspectiva do sistema Yang de Tai Chi. Quando eu decido fazer essa mudança e decido fazer isso lá na Vila Shen, no intensivão, que era 40 dias, virou 8 meses, aquela história que a gente já conversou, durante o treino, eu cheguei a pensar, não vou mudar. Eu me lembro bem da gente... Eu não vou mudar. Falava bastante. Eu lembro do Gil relatar... Eu não tô conseguindo andar hoje, meu joelho... Não, porque você muda o seu treino de uma forma drástica, uma coisa muito intensa. Era 8 horas. Não, e aí, se você já tem uma lesãozinha, alguma coisa ali, aquilo vai potencializar de um jeito, e você do outro lado do mundo, querendo aquilo, também ao mesmo tempo querendo desistir. Nossa, foi uma bagunça, fase... né? Fazendo uma conexão com essa sua percepção, foi uma fase muito difícil. E que aí, claro, eu precisei desses 3 elementos aí, de fé, esperança e amor. Manter a esperança, amor e doses de coragem para falar, não, tem um propósito aqui. Eu tenho um propósito, eu não estou aqui para fazer um turismo na Vila Shen de passeio. Tem um propósito e vamos lá, vamos passar para outra margem do rio, vamos ver o que tem lá. Mas foi difícil. E aí tem um outro elemento que a gente não fala muito, que é quando a gente vai para Taiwan, vai para a China e treina com os Xixons, e eles são ótimos, excelentes, e aí você fica treinando com aquela galera que tem um nível lá em cima, e você fala, caraca, mas o meu Tai Chi não tá nem aos pés desse auxiliar aqui de instrutor. Como que eu volto pro Brasil agora para dar aula, né? Eu lembro que quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei um pouco nesse lugar Você assim. Você contou essa história. Acho que eu falei sobre... Você demorou um pouco para começar isso. Não, peraí. Acho que não. Acho que... Você falava pra gente. Acho que eu comentava sobre isso. Eu não tô pronto. E é um efeito colateral, assim, um rebote que dá na nossa mente, que faz a gente meio que querer se sabotar, né? De falar, não, você não sabe, mas ao mesmo tempo... Não, como assim você não sabe? Você sabe, sim. Você treinou, você teve ali
uma condução com o teu mestre quando você foi para os Estados Unidos, enfim. Mas tem essas artimanhas da mente, né? Que a gente tem que conseguir lidar com isso de uma maneira muito íntegra, porque senão você pode falar, não vou. Não vou ensinar, não vou parar de treinar, porque a minha referência do que é bom... Qualidade, arte marcial. Se você bota lá em cima, você fala, caramba. Eu sei, e todo mundo tem isso. E assim como você está relatando isso, eu tive também. E aí hoje eu tenho minhas reflexões. A gente tem que ser honesto. Eu tenho minhas limitações. Eu sei um pouquinho até aqui. Eu sei, mas eu tenho pessoas que podem te ajudar. Eu, na minha limitação, eu posso te ajudar. Eu dou o meu melhor para você. Assim, no sentido de, eu posso te ajudar até aqui. Mas talvez, se você queira mais que aqui, tem outras pessoas que podem te ajudar. Entendeu? Sabe que tem uma outra coisa, não querendo falar mais do que o convidado, né? Mas só outra coisa que tem também, quando a gente ver o aluno executando algo que a nossa limitação física já não permite. Então, acho que tem esse outro barato também que dá. A gente, nesse lugar de educador, também acho que tem isso, né? A gente acaba se realizando ou se sentindo realizado por meio daquilo que os nossos alunos fazem a partir dos nossos inputs. Então, tem isso também, né? Você vai encontrando esses espaços também e essas alegrias, esses contentamentos vão aparecendo. E aí eu queria ressaltar nesse sentido do aluno ser melhor. Eu acho que ele tem que ser melhor. Sim. Ele tem que ser melhor que a gente. Esse é o nosso propósito. Que bagaço de educador a gente é se a gente não oferecer de coração que a pessoa seja melhor que a gente. É uma coisa egoísta, né? Eu vou ensinar, eu não posso ensinar ele tão bem. Não vou ensinar o segredo pulo do gato, que não sei o segredo ele vai ficar melhor do que quadril. Eu, e aí, com esse místico, se eu ensinar com esse místico, ele vai saber melhor que eu. Já era. Mas sabe que uma vez eu estava com o mestre Nereu, quando eu fiz o professor Adriano Dávila, lá de Porto Alegre, trouxe um mestre de Tai Chi uma vez para o Brasil. Essa fala é máxima do mestre Nereu, né? Para você, né? Chamava Fong Yichuan, eu acho, o nome do mestre. E ele veio para Porto Alegre, deu um seminário lá, e eu estava nessa busca de conexão com mestres para aprender. Eu queria aprender Tui Shou, eu queria entender o aspecto marcial do Tai Chi. Saí daqui, fui para Porto Alegre, conheci esse mestre, conheci o mestre Adriano, e acabou que eu consegui fazer um seminário com esse mestre aqui. Um seminário não, mas um workshop. E aí a gente conseguiu articular um almoço, um jantar ali naquela churrascaria, na frente da Sino Brasileira. Tava o mestre Thomas, tava o mestre Nereu. E aí eu lá falando do mestre, não, porque o mestre é muito bom, muito bom. O Nereu falou para mim assim, uma coisa que eu nunca me esqueço. Ele falou, não, você não precisa me falar que o mestre é muito bom. Quando eu ver você fazendo, eu vou saber se o mestre é muito bom ou não. Então, só patadas. Era só jabs direto. Era só... Diretaço, assim. Mas com muita sabedoria. Com muita sabedoria. Nossa. Com muita sabedoria. Muita sabedoria. Porque depois eu fiquei pensando nisso. E é uma frase que de vez em quando eu solto aqui, porque é carregada de sabedoria e ao mesmo tempo tem conexão com isso que você falou do nosso papel enquanto professor, né? Então, nas demonstrações, nos campeonatos, os nossos alunos vão lá executar as formas ou vão lutar, e é isso. E a gente quer que eles saiam exitosos, sejam melhores do que a gente foi um dia quando a gente competia. Né? E outra coisa nesse sentido, eles me inspiram a treinar. Ah, sem dúvida. Entendeu? Eu tenho, por exemplo, na parte de combate, eu quero, a galera vai crescendo, eu quero acompanhar a galera. Então, vocês conhecem o João Mazzucci? Sabe quem que é? Então, João Mazzucci. Que a irmã dele luta e também. A Sabrina Mazzucci. Isso, então, sim. Tem a turminha lá. São feras, né? Isso. E o legal disso aqui que eles começam pequenininho, com 5 aninhos. Eu me lembro deles na equipe de vocês, crianças. Isso. Ele competiu em forma também, a irmã. E aí eles vão crescendo e eles vão virando monstro. É igual o pitbull que você tem medo. E eles vão ganhando físico e eles chegam no auge. O João hoje está no auge da idade, de força, né?
E eu tenho que lutar E com ele. ele ainda pratica, ele E também. ainda pratica, né? Tá tratando uma lesão, mas pratica. E eu, com quase 50 anos, completo 50 esse ano, eu gosto de estar lá. Eu gosto de estar lá. Eu vivo aquilo e o round não é o mesmo, não vai ser mais 3 minutos de troca de porrada. Vai ser 30 segundos. Mas bem vivido, bem curtido. A intensidade, a força, o impacto, ele me respeita também como aluno, não é o mesmo. Mas tá lá aquele momento. E aí eu vou tentando... Você viu o que a gente falou? Da minha infância era isso, hoje eu vejo com outros olhos. A luta também eu vejo com outros olhos, né? E outra coisa, eu me preparei para estar aqui com vocês hoje. Eu estou esperando a pergunta. Calma que ainda vai vir. Não, a pergunta é assim. O que é melhor? É dali, Então, ó. ainda É vai dali vir, que calma. Aqui, ó. Ainda vai vir. Porque... Então, eu tô com medo do horário. Não vai esperar, não? Tá bom. Não. Então, Tá tudo bem aqui. Vamos embora. então, A pergunta vai vir. tá bom, eu tô pronto para ela. Ele só tá ali, ó, se acomodando, entendeu? Achando o Mas momento. eu acho que a pergunta, se for o caso, a pergunta pode vir agora, porque ela condiz com esse Então momento. vamos. Antes dessa pergunta, então, eu queria que você falasse um pouco, se for sobre o teu encontro com o Tahiti, porque quando você encontrou o Tahiti, você já tinha uma boa prática de estilos externos, né? Você já tinha aí umas 2 décadas. Isso. Então, eu comecei artes marciais em 85, em 2005, eu falo que eu demorei 20 anos para sentir a necessidade do Tai Chi. E aí, eu na época, com o mestre De Paulo, falava: mestre Paulo, eu acho que eu quero Tai Chi, eu quero ver que bagaça é essa, que negócio é esse. Foi uma demanda sua? Uma demanda minha. Mas alguma motivação? Não, um momento da vida. Uma necessidade. Assim, uma necessidade. Eu falei, eu acho que não é só externo, tem um interno também. Eu quero conhecer esse interno. E aí eu fui pedindo, e até que através sempre com essa questão do respeito ao professor, de você escolher novos caminhos. Então eu pedi pro mestre Tamaong, eu pedi pro mestre De Paula, eu quero aprender, me autoriza a aprender com o mestre Nereu? Ele sim. E aí em dezembro de 2009, eu guardo essas datas porque é muito significativo. Em dezembro de 2009, o mestre Nereu dá o primeiro curso de internos na nossa academia. E aí ele faz. Demorei, Laoshi, 3 meses para fazer mãos de nuvens. Imagina como o mestre Nereu ensinava a gente, né? Só com as porradas de sabedoria na prática. E foi lindo, foi maravilhoso assim, esse momento, né? De aprender arte interna com o mestre Nereu e o quanto o profundo é o conhecimento dele, né? E eu falo profundo, não no passado, porque eu acho que ele é vivo ainda. Sim, certeza. Qual foi o ano de falecimento do mestre Nereu? Foi em 1º de dezembro de 2013. 13. Completamos esse ano uma década sem ele. E o que eu queria te perguntar também, que relação você consegue ou faz do Tai Chi, estilo Yang, né? Que você ensina, pratica, com o Choi Li Fa. Como é que... tem uma... Então eu queria responder antes a pergunta que vocês fazem. Faz a pergunta. Então, faz a pergunta. Então, aproveitando a pergunta... Agora, faz aquele barulho, editor. Vai ter barulho, vai tremer a tela, vai ter trovão. O que é melhor? Kung Fu ou Tai Chi? Depende do momento. Depende do momento. Acho que não me lembro de ter ouvido alguma resposta assim. Porque, o mestre Nereu, ele tem uma frase também que fala assim: o Wushu é muito rico. Ele permite uma pessoa com limitações, talvez idosa, a praticar. E ele permite o cara que está se preparando para o campeonato mundial praticar. E a nossa vida, cada hora, ela tem um momento. Ele tem um momento da confusão, ele tem um momento da juventude, da força, da garra, que talvez nesse momento onde você quer firmeza, quer lutar, quer fazer, aí é o Kung Fu tradicional. Se você quer pôr isso na prática, talvez o Sandá, a parte do combate. Mas tem momentos onde você procura uma visão, e aí talvez a relação com as artes internas, olhar mais para dentro, buscar o sentido do movimento, e aí você precisa do Tai Chi.
O Tai Chi, Rômulo, me ajudou a lutar melhor. O Tai Chi, Lao Chi, me ajudou a compreender melhor o Tcholifá. Com os conhecimentos, com a análise que você tem, com as percepções do Tai Chi, com a transição de postura, com equilíbrio, com a respiração, com o olhar mais paciente que você tem no Tai Chi, você consegue compreender não só a luta, não só o Kung Fu tradicional, mas também a gente pode falar da vida, da sua respiração. Eu acho que por esse conjunto de itens que eu organizei a partir da fala do Sifu, é o Tai Chi que é melhor. Não. Mas aí a gente pode, então, falar do Márcio aqui, não é só o movimento. Você tem que ter a aplicação, você tem que ter esse sentido, você tem que ter o toque, você tem que ter o do Yang, você tem que ter a interpretação das técnicas das armas. Você tem que aplicar isso se a gente usar a palavra japonesa, o comitê, o contato, o sentido. Eu gosto muito, e isso foi uma coisa que eu aprendi dando aula na Unicamp, na disciplina de lutas, as palavras japonesas. Kihon Kata Comitê. O mestre Oyama, famoso de karatê, ele falava assim, Kihon é como palavra, kata é como frase, mas comitê é diálogo. Então lutar, você precisa dessa luta. E aí eu já queria fazer, é ali o recado? É o recadinho ali. Vai ser antes, acho que do curso. Façam esse curso com Zhejiang, a experiência que ele vai proporcionar, essa parte do Tui Show, da parte da luta, tem todo esse sentido do comitê. Então, Tai Chi por Tai Chi, ele é bom. Mas quando ele tem essa essência, quando ele permite esse contato, essa troca das mãos que falam, das mãos que se encontram, desculpa, eu faço isso, e aí você vai para um outro nível. Um outro nível que a gente sabe, por exemplo, que seu Lao Chi tem. Sim. Muito bom. Eu acho que essa... Deixa eu só fazer o jabá aqui. Seminário do Mestre Zichan, em novembro, aqui em São Paulo. Põe a data 2023. Vai aparecer 2023. Aqui Põe um link de inscrição na descrição. Não, o que eu ia falar que assim, eu já tenho meu professor de Tai Chi. Só que o meu professor de Tai Chi ainda não tem eu como aluno. Ih, pera lá, mas olha pra câmera do coração aí. Quem é seu professor de Tai Chi? Quer vir aqui, quer trocar de lugar? Não, mas porque eu quero falar o seguinte, que eu não me sinto preparado para o Tai Chi, entende? Sim, porque eu acho porque é o momento. Acho que sim, a palavra do momento, de quando você fala assim, bom, o momento acho que puxa a gente para determinadas técnicas, determinadas armas, né? E eu acho que o Tai Chi vai muito disso, né? Quando eu tava com meu mestre em 2000 não me lembro agora se foi 2010 ou 2008, a gente começou a falar alguma coisa sobre o Tai Chi e ele falou assim, não, você não tá preparado pro Tai Chi, falou pra mim. Você não tá preparado. Você é muito assim, você não tá preparado, né? Então eu não me sinto, mas eu já tenho uma professora de Tai Chi, tá por aqui entre nós. Mas o meu professor de Tai Chi não sabe que... Eu entendi. Entendeu? Eu entendi. Caramba. Mas eu já tenho uma professora de Tai Chi. Esse é o momento que eu choro? Oi? É? Quer dizer, tô achando que sou eu. Pode ser não, que é você, seja. eu já falei pra você. Que se eu é? treinar Tai Chi, eu vou treinar você. Não só porque você é meu irmão, mas é porque eu acompanho o Gil há muitos anos da história. Eu sei o quanto o cara batalha, né? E aí, se me permitem, tem essa questão do rótulo. Eu acho que você já tem o Tai Chi. Você, quando interpreta o louva-a-Deus que você ama tanto, você tem o Tai Chi nele. A gente tem, por exemplo, o que é o Qigong? É o trabalho interno. Esse Qigong ele tem no louva-a-Deus. E quanto a gente perdeu de conhecimento dos antepassados que estudaram esse Qigong e colocaram nas formas, e hoje, infelizmente, esse conhecimento se perdeu e a gente não tem. Mas nos momentos onde você está lá curtindo o louva-a-Deus, você tem você tem essa essência, você tem esse sentido, que é a mesma linguagem que o Lao Chi perguntou, que se conecta com qualquer... Não, e se a gente começar a ir mais profundo na palavra do Tai Chi, não de punho, né? Mas do Tai Chi mesmo, de algo que é supremo, né? Aí sim, todo mundo tem, né? Tá ali com a gente. E se me permite um jabá, nós somos irmãos, além da arte marcial, também no YouTube. Eu queria falar a propaganda do nosso canal, Tai Chi Central Kung Fu. Quem, junto comigo,
né, lá da Academia Central, o professor Leonardo Ferraz e Norton Roman. E sabe o que é legal? Porque muito do que eu estou vivendo aqui com vocês, a gente vive lá quando a gente entrevista, quando a gente faz os trabalhos, quando a gente faz as pesquisas do Tai Chi, quando a gente tenta propiciar esse conhecimento. Acho que tem essa irmandade assim no mesmo trabalho. E tem agora uma entrevista incrível com o mestre Paulo Sakanaka. Sim. Parte 1 e 2. E 3. Tem a 3. Tá Saiu agora. Não vi ainda. Tô atrasado aí. Tô atrasado. E assim, e uma das coisas desse trabalho que a gente fez do canal é o estudo do Tai Chi. Então, o que a gente tenta como diferencial, vocês já viram, claro, aquela cena ícone dos vídeos. Lembra o DVD que você falou? Você tem o DVD e aí o mestrão de Tai Chi dá uma ombradinha assim, o cara sai voando assim pra cima. Parecia o chinês ruim que eu vi lá no Saco de Mancada, né? O cara voa pra trás, não sei o quê. E aí o mestre Nereu, na sua sabedoria, falava, isso não existe, isso é balela, isso denigre, isso é ruim. Sim. Arte marcial é ciência, é física, é dedicação, é disciplina, e isso não é bom. E aí a gente foi vendo no Tai Chi também, não só a sequência de movimento, formas, mas as aplicações marciais. Então o que a gente tenta no trabalho do canal é assim, a prática do Tai Chi de forma saudável, que nos respeita, que vê a articulação, como encaixa o quadril, mas também sem perder sua essência marcial. É isso que a gente está tentando fazer. Que maravilha. Bom, eu tenho aqui um montão de perguntas aí ainda. Pode seguir. E aí eu quero aproveitar que você falou da academia de Campinas. A gente sempre fala aqui que Campinas tem um celeiro. Não, é impressionante, assim, do ponto de vista de competição, da execução dos taolus, o que vocês conseguem fazer com os atletas. E a gente também, outra coisa que a gente já falou aqui, é que tem essa renovação, né? Você tem criança, de repente você encontra criança no campeonato, aí opa, já é um pré-adolescente, adolescente, adulto, e aí, enfim, então tem esse processo muito intenso. E aí o cenário do Tio-Li-Fa em Campinas, não sei se eu estou enganado aqui, eu queria até ouvir um pouco do Sifu, me parece que tem muita relação com você, né? Sim. Muita relação com você. Eu fui o primeiro professor de Tio-Li-Fa de Campinas. Então, eu queria que você contasse um pouco, até para organizar na minha mente aqui, um pouco dessa árvore, porque a gente já entrevistou outras pessoas do Tio-Li-Fa de Campinas também, e todo mundo fala super bem do Sifu Ortega e com muita deferência, falando muito bem e agradecendo pelo trabalho que fez. Mas acho que seria até legal, a gente tem um sonho aqui no canal de, em algum momento da vida, fazer uma grande árvore dos mestres aqui do Brasil, de repente a partir do Sifu Amaral e aí descendo, enfim, mas a gente sabe que tem outros ramos e o Tio-Li-Fa é um deles. Então, a primeira pergunta é essa, que você contasse um pouco pra gente a importância disso, desse processo Eu todo. comentei já o estágio que eu fiz entre novembro e dezembro de 1995 com o mestre Tamaong. E aí, a partir disso, ele trouxe o estilo Tio-Li-Fa para Campinas. E aí, eu lembro da minha primeira apresentação, que eu fiz uma forma, mas tudo errado, tudo atropelado, tudo ainda com a essência do louva-a-Deus. E afobado, porque eu não compreendi, eu não tinha o estilo na pele. Nossa, eu lembrei da forma fazendo. É uma cena assim, que faz parte de mim, mas era muito bruta, era muita força, né? E vontade, mas sem a essência. E aí, desde esse começo de março de 96, através da representação do Instituto de Kung Fu do mestre De Paula e Marco Serra, nós começamos um trabalho com o Tio-Li-Fa, representando o Instituto de Kung Fu Shaolin em São Paulo, que era afiliado ao Tamaong. E a partir daí a gente já começou. Já tínhamos a escola de louva-a-Deus, e aí começou essa migração de Tio-Li-Fa. Voltando ao assunto que a gente fez, a questão da lesão, a forma, o aprender a treinar de uma forma diferente, aí foi construindo. Então, desde 1996, né, a gente tem uma geração de professores, e alguns desses professores foram abrindo suas próprias academias. E aí outra coisa... Que eram professores que eram seus alunos. Meus alunos. E aí,
quando eu falei que Serra e De Paula, quando se separaram, a gente sentiu órfão, muitos dos nossos professores tiveram esse sentimento também. E aí já separaram. Alguns mantiveram com o mestre De Paula, outros com o mestre Serra, e aí seguiram seus caminhos. Professores que eram seus alunos que com a abriram separação academia, eles também tiveram escolheram isso. Olha, a gente não quer ficar com você porque você escolheu ficar com o mestre De Paula. A gente gosta mais da linha do mestre então, Serra. Foram duas dores, né? Duas dores porque separou o mestre De Paula e outra dor porque você, de certa forma, perdeu aqueles alunos, professores que estavam com você que escolheram, enfim, outro mestre, ficar com outro... Sim, sim. A gente fala, alguns saíram pela porta da frente, outros saíram pela porta do fundo, mas o fato é que saíram. E aí foram seguindo o seu caminho. Mas a essência, talvez, desse treinamento, que vem, se a gente for ver, o nosso aquecimento se deve ao mestre Amaral. Sim. Então, a gente tem linguagem comuns, talvez, na sua escola e na minha, graças ao mestre Amaral. Então, entender esse histórico, mas a gente também tem essa questão que o Lao Chi falou da sistematização, também vinda do mestre Tamaong. E talvez esse foi uma receita de muito sucesso, onde permitiu, e foi o que o Rômulo falou da questão do ambiente. Foi um ambiente fértil para esse crescimento. E acho que por isso que tem essa questão. Formou um solo fértil para o desenvolvimento da arte marcial. Mas o que a gente tem hoje em Campinas e Choelifá estão todos vinculados, de alguma maneira, ao mestre Tamaong. A mim. Assim, a você? Mas eu acho que a maioria não sei se todas, mas a maioria dos professores de Choelifá de Campinas já foram meus alunos. Porque o que a gente já comentou com muitos convidados, que em Campinas a gente sempre vê atletas de altíssimo nível, né? O próprio o professor Hirata, né? Que ele é um altíssimo nível, né? Competindo, enfim, tem inúmeros atletas assim que a gente vê. E aí todos que a gente já conversou falam assim, não, mas eu comecei lá na Central, que não era Central, né? Quando a gente fez uma conversa hoje com o Jean, né? Então todos assim sempre relatam que passaram pelo Cifo Ortega na Central, né? E acho também que isso vem dessa maestria, acho que de ter um olhar acadêmico. Acadêmico, quando digo, da educação física. Porque muitas vezes você consegue preparar aquele indivíduo encarando ele com a sua individualidade biológica, de acordo com o que ele tem de bom para extrair. E muitas vezes você consegue ter esse olhar porque você já tem um dom para aquilo mesmo, né? Você só fez os estudos para aprimorar, mas você já tem um dom, né? E eu acho isso um grande diferencial. E a gente bate o olho nos atletas de Choelifá, né? Falo de Choelifá porque acho que são os maiores de Campinas. Claro, tem a própria Regina que a gente conversou com ela, que é de Shaolin do Norte, que é uma baita atleta, né? Enfim, tem outros atletas, mas eu sempre vejo de Choelifá maior. Mas você vê que ali tem não é só Kung Fu ali. Tem um outro preparo por trás, tem um outro olhar. Tem uma orientação ali. Isso, voltada para o rendimento, uma equipe de competição que acontece ali, né? E aí eu volto nas 3 palavrinhas. Quando você entrega de coração aquilo que você quer fazer, aí, como o Romulo falou, você tem o ambiente. Aí vai. Então, mas assim, não é só educação física. Você pode saber, você pode ser promovido, ter um certificado de educação físico, mas não aplicar isso em sua essência. Acho que a essência é o segredo, é o algo a mais. Essa capacidade relacional mesmo, né? De estabelecer relação e vínculo de confiança. Mas aí eu ia falar um pouquinho que além do mestre Nereu, que tem todo esse aprendizado, tem a equipe dele. Que o mestre Nereu tinha essa questão da família, sabe, de todo mundo compartilhar e viver junto. E aí eu conheci um outro universo da arte marcial, que é essa questão do tamo junto. Então tem o professor Marcelino Mendes lá do Ceará, tem a turma de Limeira, tem o Emerson, o professor Nelsinho, o Edson Caveira, que é a parte bruta da luta, tem o Yoshihide Takahashi, tem o Facada, tem o professor Plínio Tsai, que foi meu professor de Shaolin do Norte.
né? E como essa galera, eu tive o privilégio de viver um universo que talvez eu não tinha. Eu tive a gente falou muito bem do que o Mestre Among trouxe, mas eu conheci um outro lado da arte marcial com o Mestre Nereu. Né? E foi legal poder conviver, porque a sabedoria que o mestre tinha muito era compartilhada com os alunos. E esses alunos viviam isso que ele falava e pregava. E mantemos o contato até hoje. Vai ter um curso recentemente agora com Edson e com Emerson da parte de Sandá, combate, que eles vão... com a pandemia, que trouxe muitas limitações, a gente parou de treinar um pouco em dupla. Então agora, para retomar, a gente vai começar com esse curso. E ele vai, de novo, a gente vai voltar o que é o sparring, o que é a luta, Sim. Começar passo a passo. E conviver com essa galera, que eu sou muito agradecido por esse privilégio, né? Tive o privilégio também com o professor Marcelo Antunes, também muito ligado o André Lins, o Júlio Mafra e tantas outras pessoas que eu estou fazendo injustiça aqui de esquecer desse convívio. E eu tive esse outro lado da arte marcial. E isso eu sinto também que me deu um outro entendimento do que é arte marcial, do que um novo propósito. E assim, isso eu acho que eu contribuí também, passando para os meus atletas, para os meus alunos. Isso aí acho que contribuiu para a gente chegar lá. A gente falou várias vezes dos professores, do referenciado, do agradecimento, de tantos outros. Então eu queria expressar minha gratidão por todos esses professores que passaram na minha vida, né? O Serra, De Paula. Ainda hoje, ele não é mais professor de Kung Fu, mas para mim é. O Valdir Furquim. Ele me ensinou a treinar com garra, com determinação. Eu falei que 3 anos pensando no Mundial, 3 anos a cada dia treinando. E o Valdir Furquim, ele tem isso. E ele leva isso hoje para o trabalho dele, que é de marketing, de fachadas. E ele trabalha como se fosse Kung Fu. A gente fala muito da questão da vida Kung Fu. O que é a vida Kung Fu? É talvez trazer o que é de bom, que você treina aqui no suor, em decorar a forma, em superar as adversidades, trazer e proporcionar não só o bem para a sua vida, mas pessoas que estão ao seu redor. Vamos trazer o Valdir Furquim para conversar, porque tem várias pessoas que são muitas referências essa parte de luta, de combate, de garra, né? Sim, e eu falei que eu tenho um monte de gente aqui para citar e para convidar. O professor Plínio Tsai, eu acho que, na minha opinião, ele tem um conhecimento do que é a arte marcial, assim que ele viveu na China e trouxe, e da essência e da ligação, por exemplo, isso tem com a religião, com o budismo, com o taoísmo, uma riqueza de conhecimento enorme. Também tive o privilégio de conviver junto com o professor Samuel Mendonça. Né? E assim, o lado que ele traz acadêmico da filosofia e quanto isso evoluiu. E vocês sabiam que, por exemplo, ele foi o primeiro a fazer o regulamento de Wushu tradicional no país? Sim. Eu não falei, eu também fui diretor de... Eu ia puxar esse assunto, que você fez uma passagem na Federação Paulista como diretor técnico. Diretor e na Confederação Brasileira. Né? E eu fui chefe de delegação em Wudan. Foi com a equipe do Brasil lá, no Mundial Tradicional. Acho que o período que eu mais arbitrei foi nesse período que você foi diretor. Isso, e a gente estava lá sempre junto. Né? E assim, o professor Samuel, por influência do mestre Nereu Grabalos, o quanto ele deu de acesso a conhecimento a outros estilos que eram renegados, que eram chamados de não tradicionais, o quanto isso foi alinhado, o quanto ele propiciou que esses estilos refletissem sobre isso, sobre a linhagem e os trouxe para dentro. Ao invés de ter essa questão do dividir e agregar, ele conseguiu... ouvindo a sua história, a sua fala, a gente vê que tem uma coisa de juntar, né, que você juntou pela sua experiência, pelas suas trocas, muitos professores de diversos estilos, né? Houve essa troca e tal, e que eu acho que isso é o grande lance da irmandade da arte marcial. Mas eu queria puxar um tema que a gente recentemente conversou aqui, que a gente sabe que hoje tem, vou falar que, sei lá, talvez 3 ou 4 federações do estado de São Paulo, talvez umas 2 ou 3 confederações ou liga e tal. E eu e o Gil, a gente tem uma coisa que converge, que assim, puxa, por que todo mundo não tá junto? Ou por que uma só não rege o esporte? A gente tem a sensação que isso
dilui muito as forças, inclusive para profissionalizar o esporte, para conseguir recursos, para conseguir patrocínio, né? O que você acha? Isso tá certo, essa minha linha de raciocínio? Você concorda ou não? Acho que tem muita coisa espalhada, por aí que poderia estar mais as pessoas junto, mais mestres, mais professores juntos. Para estar junto, tem que querer. Então, muitas vezes, as pessoas que dirigem essas federações, talvez por status, Sim. por poder, por N razões, por dinheiro, não juntam. Então, vocês imaginavam isso que vocês estão propiciando algum tempo atrás? Que privilégio vocês teve de trazer alguns mestres aqui, por Danny Hu, Lai Mamura. O quanto não só vocês que estão propiciando isso, mas talvez esses mestres estão vendo essa importância de estar junto. De estar junto. Num tempo tão hedonista, tão individualista, a importância de estar junto. Por que a gente não está junto com outros professores, com outras irmandades? Eu acho que quanto mais sozinho, pior. E aí, na sabedoria do mestre Nereu, ele sempre recitava um provérbio que depois eu aprendi, Umbuto. É uma tribo africana. Vocês conhecem? Sozinho, a gente vai mais rápido. Juntos, nós vamos mais longe. O estar junto, ele só acontece se a gente quer. E cabe a gente, por exemplo, a gente sente essa tristeza, né? Eu falei do episódio da separação Serra de Paulo como se fosse um divórcio dos pais. As federações também têm esse caminho. Porque eu fui buscar essas respostas também que você está perguntando. Eu fui tentar conhecer cada uma das federações. E ouvindo os presidentes dessas federações, cada um deu uma resposta do porquê saiu. E talvez há de se concordar do motivo daquele momento dele sair e criar a sua federação. Né? Atualmente, hoje, eu não estou federado. Campinas tem uma parceria com a prefeitura, um fundo de incentivo ao esporte, e hoje os meus atletas competem por lá. Não há um dilema aí? Vocês acabaram de elogiar a Academia Central, a potência que ela é, etc e tal. Hoje eu não estou filiado. São algumas escolhas que a gente faz. Né? Eu fui, acho que uma ou duas vezes, eu fui candidato à presidência da Federação Paulista e fui candidato à CBKW. Perdi as duas. E que bom que eu perdi. Hoje eu vejo isso. Eu não estava preparado para ser um bom presidente. E os presidentes que seguiram, eu como oposição, eles fizeram um excelente trabalho. Então o fato de não gostar ou não se sentir bem com diferentes federações nos faz talvez um pensamento divergente. Mas eu acho que esse pensamento divergente, só na divergência, só na reclamação, ele é nulo. Não chega a lugar nenhum. Isso. Então, talvez esse momento, essa pergunta que você fez, Márcio, pode ser o start de um novo pensamento, de juntar forças para mudar essa situação. Né? Se a gente não pode juntar, como a gente pode, talvez, equalizar? E eu penso, Sifu, porque assim, quem perde é a arte, de modo geral, a nossa modalidade, mas é aquele atleta que não tem condições para ir para um mundial, que não tem condições de pagar uma mensalidade, que não tem condições de comprar um uniforme, que não tem condições de comprar um facão. Quem perde é ele. Porque quando você vai correr atrás de um patrocínio, você fala assim, tá bom, vou te ajudar. Qual que é o órgão máximo do seu esporte? Quais são as federações? Às vezes a gente não tem as respostas. Às vezes tem. Eu estou falando, talvez até sem causa de conhecimento, tá? Mas talvez aquele atleta ou o professor não sabe. Tem essa, tem essa, tem essa. Eu não sei. Então, por exemplo, quando vocês, como professores de um atleta, e a sociedade pergunta, eu digo os pais, a família, o seu vizinho, por que a confederação não paga o seu atleta? Se ele vai representar o Brasil, por que a confederação... Isso, sim. Confederação paga. Uma história. Já ouvimos diversas vezes. Uma história. Eu estive lá em Taiwan, aí nos intervalos dos rounds, das lutas de uma bateria para outra, a gente se une com os portugueses, né? Que é o mesmo idioma, então tem uma aproximação. E a gente estava lá, o hotel está a 1 quilômetro daqui. A brasileirada, vamos a pé. Os portugueses, não, vamos de táxi. Mas como assim táxi? Aqui é caro o táxi. Não, o recibo. Eu falei, mas como assim recibo? O meu país paga. Nesse campeonato que eu fui campeão mundial,
Vanderlei Lucas aqui de São Paulo e o Eduardo Fugira também foram, o Marcelino e o Nakai, eles foram vice-campeões. O Brasil ficou em segundo só depois de Taiwan. Então a gente que foi segundo, vice-campeão do campeonato, a gente não tem o apoio do governo, mas Portugal, um país pequeno, tem. Por que a gente não muda essa história? O que acontece aqui nesse nosso país tão rico, tão bom, tão acolhedor, que esse país não valoriza o esporte? E essas reflexões me enchem de raiva. E a gente vê também, vou chutando balde, as injustiças que a gente tem no trabalho. A gente tem que valorizar, olhando no olho da câmera lá, a gente tem que valorizar o trabalho que a CBKW faz, da FPKF, o quanto eles já contribuíram. Muitas vezes, e eu não gosto disso, pessoas que só reclamam e não vê o lado bom também das federações. Não é fácil ser um presidente, não é fácil ser um gestor. Muita cobrança. É muita cobrança e às vezes infundada, e tem pontos muito positivos, mas também há injustiças. Como minimizar essas injustiças? Como propiciar algo melhor para os nossos atletas? Eu falei isso para o Márcio. O Gil, inclusive, ele chega para os alunos e fala assim, gente, nós vamos filiar, mesmo que vocês não forem competir, é uma forma de vocês contribuírem com o trabalho com a da federação. Se você tiver a taxa de anuidade, então o Gil ele tem esse olhar, tipo assim, ok, vamos ajudar. Eu sou ainda meio romântico nessa questão, porque eu até falei isso para o Márcio. Recentemente eu participei do curso de arbitragem da CBKW. E eu achei que o nível do curso está 1000 vezes melhor do que eu já tinha feito. Eu fiz em 2000 e... sei lá. Curso dele, tradicional, Taishi? Foi junto. Tá tudo junto. Mas eu senti que teve um avanço. É perceptível o progresso, a estruturação do curso, a abordagem, os esclarecimentos. Então tem um trabalho sendo feito que eu acho que tem um pecado que é cometido pela CBKW, pela FPKF, que eu acho que falta um pouco mais de relação com nós, escolas. Mais transparência do que foi feito. Você sabe o que está sendo feito? Eu fiz isso, fiz aquilo. Porque eu sempre, e eu sou defensor também dessas duas entidades, para mim, as entidades que regem o esportes são essas. A minha vinculação ainda é com essas entidades. A gente vai ter uma situação esse final de semana muito sui generis, veja só. A gente tem 2 campeonatos que vão acontecer no mesmo final de semana aqui em São Paulo. O Márcio vai em um, eu vou em outro. E um deles é Campeonato Paulista e o outro é uma Copa Brasil de Kung Fu, não sei. Mas de entidades diferentes. De entidades diferentes. Que são 2 amigos nossos que nos convidaram, coincidentemente, e agora? Na mesma data, e aí fracionamos a nossa participação. Então, acho que de um lado tem, de fato, essa fragmentação que o Márcio trouxe, mas eu acho que tem isso também que o Cifu traz, que é a gente tem que valorizar esse trabalho que está sendo feito pela Federação Paulista, na figura da Cifu Silvia, tem que valorizar o trabalho que está sendo feito aí na CBKW, na figura do Carazato e da equipe toda, Mestre Thomas e tudo mais, mas eu acho que ainda tem muita coisa que pode ser feita do ponto de vista de melhorar a gestão e de fazer com que o atleta não seja tão penalizado. A gente está com 4 atletas aqui da nossa escola que estão fazendo vaquinha para poder viabilizar, arrecadar cada um 20 mil, 25 mil reais para poder ir para a China, nessa perspectiva de representar o Brasil no campeonato mundial na China. Entendeu? Então, é um trabalho árduo que a gente tem que fazer e que eles estão fazendo, treinando muito, e além disso, rifa para lá, vai dar curso, etc. Entendeu? Eu estou respirando fundo para falar o seguinte. Vocês têm 4. Vocês poderiam ter muito mais. Sim. Se não fossem algumas limitações. E aí a gente pode extrapolar para o campo da política, quanto dinheiro é mal utilizado no nosso país, né? E o que a gente vai fazer? Então, a linha do coração, né? Um convite aqui pro canal, os presidentes das federações virem aqui. Está na lista, tá na lista. Então, a gente tá vem aqui e lançar essas perguntas aqui. Quais são as coisas que estão dando certo, o que já melhorou e o que a gente pode fazer como entidade para chegar num nível igual aos portugueses que eu falei lá em Taiwan, do recibo. É que às vezes, Cifu, eu nem quero prolongar muito assim,
tem coisas tão simples que se ajudam um atleta. Por exemplo, pagar 20, 30 reais por um treino. Né? Aí pega uma pessoa que vem de fora do estado de São Paulo, comprou passagem, vai ter estadia, vai ter alimentação. Uma camiseta que ele é obrigado a comprar por, sei lá, 35, 40 reais. Puxa, será que não consegue... Uma lei de incentivo ao esporte. Alguma coisa que ajuda, pelo menos para dar esse uniforme e não cobrar esse treino daquele atleta. Enfim, também não sei o quanto os dirigentes trabalham para que isso aconteça. Eu tô aqui jogando. Não, vamos jogar mais. Tô aqui jogando. Vamos mas jogar, assim, vamos... é uma coisa tão simples, né, que você pensa, puxa, mas você é obrigado a comprar. Tudo bem, ótimo, todo mundo tem que ter seu uniforme. Pô, mas por que aquela entidade, seja estadual ou nacional, não consegue viabilizar 100 camisetas? Se a gente está falando 100 camisetas que sai o custo de 15, 20 reais, está falando R$2.000 para uma entidade que rege o esporte, seja estadual ou nacional. Puxa. E o que a gente paga de imposto? Isso. Exato. Muita então, coisa. O que a gente paga de imposto que não poderia fomentar isso aí. Exatamente. E quantos alunos vocês já tiveram que deixaram de treinar por injustiças de arbitragem, por injustiças de regras de competição, de ter que pagar, de ter que fazer isso, Sim. Tá? Então é um assunto, eu acho que é só o começo aqui. Eu acho que gerar essa insatisfação, fomentar e tornar... Isso aqui é um testemunho público, né? Deixar isso público é um sentimento que muitas pessoas têm. Fazer isso, mas não deixar isso como uma reclamação. Não, muito deixar pelo isso como uma mobilização. Assim, o que a gente pode contribuir para mudar essa história? E acho que essa pergunta é para os presidentes das federações. E acho que essa troca que a gente tem aqui é muito saudável, né, para as pessoas que estão vindo com o intuito, tipo, poxa, um dia eu quero também trabalhar, quero estar ali numa federação, numa confederação. Então estamos jogando aqui, né, para que... E de uma forma muito saudável, e acho que até e muito respeitosa, né, porque é o que a gente sente enquanto afiliado, enquanto todos nós já participamos de competição, né? Quantas viagens você não viabilizou para você? Quantos alunos você já não ajudou? Quantos alunos você... Não, você vai parar de treinar por quê? Não, é dinheiro? Não é isso que você vai parar. Vem treinar. Né? Então, quantas pessoas a gente já não viabilizou, né? Para ir para uma competição, seja ela regional, enfim, no país, fora, né? Então, acho que é uma troca muito saudável, mas eu espero mesmo que isso chegue para os dirigentes de todas as federações, confederações, né? E que a gente vamos convidar, né, Gil? Estamos convidados para que a gente tenha uma troca saudável, para que essa coisa, que a falta de transparência, as pessoas comecem a... é assim, que bom, agora, legal, pô. Sabe qual que era a minha chapa da CBKW? Eu e o professor Marcelino, eu de presidente, professor Marcelino de vice, o nome dela? Transparência. Transparência. Em, acho que 2015. E isso foi bom porque deu depois a gente como oposição uma transparência. Lá o Chico falou que melhorou, ok. Esse é o nosso, acho que nosso papel também. Agora tem uma coisa que eu sempre falo para o Márcio, que eu acho que é muito cultural também, que a gente tem, que é essa coisa de ficar nesse lugar, de ficar atacando pedra, né? De ficar na crítica, reclamando. E aí, esse que reclama, às vezes não se dispõe a ocupar esse espaço, porque você ser presidente, ou ser secretário, ou ser um membro de uma federação, significa que você vai estar doando a sua força de trabalho, o seu tempo, em prol de uma causa maior, que é o Kung Fu, que é o Tai Chi. E na hora do vamos ver, na hora que você precisa fazer isso, parece 1000 questões, 1000 desculpas, e você não tem esse tempo. Então, isso é um outro elemento que me enfurece um pouco. Esse lugar da crítica, eu acho que tem que existir a crítica, sim, mas tem que ir para isso que você falou, se for, tem que ter uma ação aí. Ficar só criticando e falando mal, acho que não vai. Eu fui diretor de tradicional da CBKW. Vocês lembram do meu trabalho? Sim. Quais foram os pontos positivos e negativos, e acho que tem que ser. E uma coisa muito marcante da universidade, pelo menos na Unicamp, é o ensino, o seu fazer, ele tem que ser transformador. Ele tem que propiciar. Por isso que eu ressalto de novo o trabalho de vocês, o quanto de conhecimento vocês estão propiciando, vocês estão compartilhando esses saberes, não
Não tem preço. Já que você falou da Unicamp, soube, por você mesmo, que você está finalizando o doutorado. É isso aí. E que o tema, vejam só, audiência, o tema não é Kung Fu, hein? Então, na pergunta que o Márcio sempre faz aqui, o que é melhor, se é Tai Chi ou Kung Fu, mais uma vez, fica aí nas entrelinhas que o tema é o quê mesmo? Só para a nossa audiência... Tai Chi idosos. Agora vem palmas. Mas o meu mestrado, tão significativo quanto, é o como Kung Fu pode ajudar a criança. Kung Fu. Quanto Kung Fu. Agora aparece a mãozinha no Ju. O meu mestrado fala sobre como a arte marcial pode ajudar a criança com déficit de atenção e hiperatividade, né? Que é um dilema comum que a gente está tendo. Sim. E aí, o meu orientador, o professor Marco Shida, eu falo assim, eu adoro dar aula para criança. Ele falou, eu sei que você gosta, mas você tem que abrir, você tem que expandir. O meu tema de especialidade, do grupo dele, é de idosos. Eu falei, opa, tem o Tai Chi. Então, o Tai Chi idosos. E como foi desafiador está sendo esse doutorado? No meio da pandemia. Então, a gente fez uma proposta, e aí, na hora da intervenção, a proposta é um protocolo adaptado de Tai Chi de 12 semanas a ser praticado por idosos frágeis. Idosos com várias limitações e deficiências. E aí a gente fez todo esse protocolo direitinho, já constituído, e na hora de aplicar, alguns erros. Eu ofereci primeiro na extensão da Unicamp e na minha academia, mas são espaços onde não tem idosos frágeis. O idoso, para chegar na minha academia, o idoso, para ir lá no final da Unicamp, na educação física, ele tem uma mobilidade, então ele não é o meu público. E aí eu mudei. Se o idoso não vem até mim, eu vou até o idoso. É esse público que eu estou procurando, idoso frágil, que ele está nas instituições de longa permanência. Então, o Recanto dos Velhinhos e Velhinhos me acolheu e eu pude começar lá. E aí, quando a gente ia começar... Então já está em andamento. Já está em andamento, já finalizou a intervenção, já temos os dados, estamos analisando os dados e ainda é cedo para dar algumas conclusões. Mas... aí surgiu a Covid, no meio da intervenção. Surgiu a Covid. E na pesquisa você não pode fazer um pouquinho, parar, depois voltar. Então você tem que ter por exemplo, o que a gente se propôs dessas 12 semanas completas. 12 semanas? 12 semanas, 3 meses, 2 vezes por semana. E uma hora. 2 horas. E aí, uma coisa muito interessante, aí a gente fez os idosos fizeram até um dia de apresentação. E eles fizeram as sequências. E eles fizeram Lo Chi e Albu, mas de um jeito diferente, do jeito deles. E a diretora da instituição falou assim, no final, eu não acreditava em você, eu achei que você ia perder tempo, que você ia aqui, e a gente viu os residentes, os idosos, praticando Tai Chi. Então, só isso para mim já é um ganho. Eu não sei que os dados, a análise, os números vão falar, mas o sentimento de ver essas pessoas praticando Tai Chi numa apresentação final... junto com meus pais que também praticam Tai Chi. Que legal. Foi fora de série. Professor, qual que é a pergunta que te orienta nessa pesquisa? A pergunta é assim, será que uma intervenção de 12 semanas de Tai Chi adaptado pode trazer benefícios morfuncionais ao idoso? Ele vai ter mais uma melhor equilíbrio, ele vai ter uma melhor velocidade de marcha, ele vai ter mais força nos membros superiores, inferiores. Então, tem dados quantitativos para comprovar isso. Claro. Ainda não terminou. No futuro a gente vai saber. Só para provocar o Márcio, por que você não escolheu Kung Fu? A linguagem. Obrigado. A gente falou... Eu acho que, por exemplo, para criança, eu escolhi uma linguagem muito adaptada, que é o Kung Fu. Para os idosos, para esse público, eu achei que a melhor linguagem era o Tai Chi. Muito bem, muito bem. A defesa esse ano? Não. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas não tem data ainda, né? Não, em dezembro de 2023 eu vou ser jubilado, senão está demorando 5 anos. Eu vou fazer uma homenagem, então. O avô da minha esposa, ele faleceu. E com 90 e tantos anos, e sempre que eu ia lá, há 5 anos que eu estou no doutorado, ele foi
que você está fazendo? Estou fazendo doutorado. Já se formou? Falei, ainda não. E aí, nessa luta, a minha qualificação demorou 3 anos por causa da pandemia. E ele falou, mas agora você já se formou? Eu falei, não, estou na metade. Mas eu vou me formar. E ele faleceu nesse meio do caminho. Uau. Então, essa pergunta do seu Jacinto, ela me persegue, assim, no bom sentido, estimulando. Se eu já acabei o doutorado, é uma batalha, assim. Foi difícil, devo muito aos professores da Unicamp, o professor Marco Shida, toda a equipe que me acolheu, que eu acho que eu sei fazer, eu acho que eu sei ensinar, mas esse dado da pesquisa, do saber rigoroso científico, eu não tenho. Eu estou aprendendo ainda hoje. Tá? Então, acho que é isso. Que legal. Bom, nos avise quando tiver a data. Uhum. Quem sabe a gente vai montar uma caravana. Pô. Vai lá dar uma... Gabriel é o rei do mestrado, do doutorado, do pós-doc, né? Pós do pós. Nossa, muito bom, hein? Nossa, olha, vocês gostaram? muito... Turma Olha, de casa. Vocês gostaram? Tá like, aproximadamente... comentários, com... perguntas. Tirando as paradinhas, tudo, quase 2 horas, hein? Olha... Não, foi muito profundo, muito conteúdo hoje, muito Não, aprendizado. eu tô com aquela sensação, não só aquela que você comentou aqui nos bastidores, que a nossa audiência vai ficar curiosa para saber, mas eu tô com uma outra coisa aqui, que é muitas perguntas vão ficando, né? Surgiram a partir do que a gente conversou aqui. Então, certamente daria um outro episódio de mais tranquilamente umas 2 horas. Então, faz tempo que eu não prometo isso, audiência, mas já quero deixar um prometido aqui, da gente gravar um episódio... Pós-doutorado. Pós-doutorado. Ok. Pós-doutorado, pós-mundial da China, para quem vai à China. Então, enfim. E polemizando, e acho que foi um fato muito gostoso de estar aqui, dessa questão da gente sentir o que a gente acha uma injustiça com as federações, o não reconhecimento, às vezes, que a gente tem com o trabalho dessas federações, e talvez a gente esteja, nesse próximo momento, mais perto da resposta do Márcio. Por que não está todo mundo junto? Sim. Maravilha, é isso? Faz uma grande reflexão. Recadinhos? Recadinhos. Vai aparecer aqui nosso Pix, a gente pede aquela contribuição, aquele apoio. Aliás, eu queria só dizer que não tá vindo apoio nenhum aqui, viu? Ah, não? Não. O Pessoal, recadinho tá ineficiente. Eu ia falar, se você não pode apoiar, clica no like, compartilha esse vídeo, mas faz um esforço aí, ajuda nós. Eu tenho um recadinho sobre isso, posso completar aí para a galera? Então, aproveitando meu convite aqui, eu queria defender o canal de vocês. Né? A gente falou de injustiças, de coisas que não dão certo, não tá vindo Pix. Pô, galera do Pix, que é isso? Põe o celular aí, mira no Pix e faça alguma... Isso tá fazendo bem para você? Isso trouxe alguma diferença na sua vida? Faz o Pix, gente. Isso, qualquer R$1.000 ajuda qualquer a gente. R$1.000. Tá, gente? E uma coisa, eu queria compartilhar uma irmandade de canais, então o Tai Chi Central Kung Fu, lá no nosso canal no YouTube, a gente fala que não é só dinheiro, não é só esse Pix que você pode ajudar. A gente ajuda com muitas maneiras, não é só... Você não pôs o like ainda? Põe o like. É isso aí. Você pôs agora que você acabou. Você botou o like. Você chegou até agora, tem algo muito esquisito com você. E aí, essa ajuda, gente, não é só dinheiro. Essa ajuda pode ser ajuda de edição, pode ser ajuda de ideias, pode ser uma câmera nova, pode ser um equipamento que precisa trocar. Então, a gente falou muito hoje sobre vontade, sobre fazer as coisas com amor. Se esse canal está contribuindo positivamente na sua vida, ajuda de alguma forma. Usa um pouquinho do seu tempo, um pouquinho dos seus recursos, quais sejam eles, da sua sabedoria. Você tem uma sabedoria que pode ajudar esse canal? Traz, compartilha. É isso aí. Muito bem. Muito obrigado. Você quer concluir mais recadinhos? Ou esse já está contemplado? Faltou, eu acho que tá contemplado. Não tem recado melhor. O Ortega já fechou super bem aqui. Muito bem, muito bem. Então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência. Não esqueçam de comentar e deem sugestão de convidadas, tá bom? Até o próximo episódio. Pode bater palma? Nossa, esse aqui foi... Bateu.